CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Lab, o seu espaço de gente, gestão e inovação aqui na rádio que toca notícia. Eu sou o Dorval Braga Neto, estaremos juntos até a próxima hora, hoje na companhia da nossa queridíssima, laranjíssima. Você tá de um... Qual é o nome dessa cor aí? Durval, não sei, eu acho que é laranja mesmo, salmão, Salmão. Né? Tem que ser um cara sensível para saber a cor, né? Salmão, com a ajuda dos nossos entrevistados. Não é laranja. Não é laranja, laranja é outro. Laranja é outra tonalidade. A gente concorda, porque vai desmentir logo no ar, assim. No ar, assim, né? Tá pergunta um. Eu me senti desmoralizado. Durval, por favor, vá fazer coloração. Tá, vou ter que fazer um curso de coloração. É porque no meu tempo era só preto, branco, vermelho, agora tem umas cores, né? Na realidade elas sempre existiram. A minha caixinha de lápis de cor só tinha, acho que umas 7 ou 8 cores. Não, agora eu nem te conto que tem cores frias, cores quentes, cores pastéis. Tá complicado, tá ficando complicado. Tá mais difícil fazer compra de material escolar agora. Pois é, muito bem. Não é? Bom dia, muito Durval. Bom dia, Sui. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia para os nossos ouvintes internautas. Muita saudade de vocês. Está tudo bem comigo? Eu conversava essa semana com o Zé, na nossa coluna. José Carlos Amorim. Com o José Carlos Amorim, na estação, né, da tarde, e aí a gente conversava sobre essa aceleração de janeiro. Todo mundo diz que janeiro parece que tem aí 3 meses, mas para mim não, para mim a sensação de que a gente já está no meio do ano, já vivi várias coisas, então eu tenho a mesma sensação, sabia? O ritmo está acelerado. Para mim, janeiro é como se eu já estivesse vivendo assim 6 meses do ano. Olha só que loucura, eu tô com a mesma, para mim eu já vivi 6 meses. Também. 6 meses, muito bom. A mesma correria. Temos datas hoje? Temos datas, sim. Hoje é dia da universidade, dia da manicure, olha só. Dia internacional do riso, do dia nacional do Krav Maga. Krav Maga, que é uma técnica de luta. Ah, é? Krav Maga. Nossa Muito Senhora. bem. Como eu pude viver até hoje sem essa data? E dia do esteticista. Bom dizer aqui que é dia internacional do riso. Uhum. E o riso é super importante. Contagia o humor, abre portas. Então é bem importante a gente sorrir. E o riso, inclusive, ele é um tema bem interessante para a temática de hoje, para a nossa pauta de hoje. A gente vai falar sobre saúde no trabalho e é óbvio que colaboradores mais felizes, mais saudáveis, rendem muito mais, são muito mais produtivos, sem contar no impacto social que a gente tem, né? E aí a gente ainda vê com muita preocupação essa questão da saúde dentro do ambiente corporativo, na medida em que existe uma legislação a ser cumprida, mas eu acho que independente da legislação, a gente está vivendo um mundo, tem até um livro muito legal chamado Healing Organizations, né? As organizações que curam, que são aquelas organizações que cuidam dos seus colaboradores, né? E a gente ainda está vendo muita gente negligenciando isso, ou seja, preocupado ali com o resultado final do trabalho, com a produtividade que vai ser produzido, mas se preocupando de menos, talvez, com o seu pessoal, com o seu ativo mais precioso, que são as pessoas, né? É isso aí, é tudo que você falou. Então, saúde no trabalho é um tema riquíssimo. Eu acho que a gente vai aprender bastante e é um assunto de interesse geral, porque já dizia, né, há muito tempo que mente sã, corpo são. Então, a gente precisa equilibrar, sobretudo no ambiente de trabalho. Você falou de produtividade, está intimamente ligado. Uhum. Quanto mais você trabalha com aquele senso de propósito, quanto mais você está equilibrado, regulado, tanto a níveis hormonais, físicos, mentais, melhor produtivo você estará. Então, tem toda a relação. E você falou mente sã e corpo são, mas assim... O corpo tem, obviamente, as suas preocupações ali com toda a parte da estrutural, né, do organismo. É um organismo vivo, né? Exatamente. Porém, existe uma preocupação adicional com a saúde mental também hoje, né? As empresas estão se preocupando muito mais com isso. Por que você acha que as empresas estão mais preocupadas com isso? Com certeza, deveriam estar, né? A gente torce para isso, porque, primeiro, tem se ampliado esse discurso, né? Essa temática dentro das empresas, dentro das corporações. Inclusive, nós estamos vivendo o Janeiro Branco, em que se liga todas as lanternas, chama atenção para todo esse cuidado da mente, mente, hormônios,
cérebro, né? A gente fala do corpo como um todo, organismo vivo, mas a gente tem uma atividade que começa tudo pelo cérebro e que vai regular todas as partes do corpo. Então, se a gente não se preocupar com essa saúde mental, com o tão chamado burnout também, quando é que a gente está indo no nosso limite, com certeza a gente vai ter baixa produtividade, a gente vai ter menos senso de propósito, menos vontade de produzir. Isso tudo vai, e o desgaste, né, físico, emocional, vai com certeza abalar o corpo, refletir no corpo, e aí você não trabalha bem. Então, tem toda essa temática em relação a esse janeiro branco, como que a gente pode cuidar, como é que a gente pode até renovar esses votos, esse ciclo de ano novo e esperança, que todas essas emoções positivas, elas influenciam diretamente na nossa saúde também mental, física, emocional, integral. Sem dúvida, sem dúvida. Depois desse introito maravilhoso, só nos resta dizer que hoje é 18 de janeiro de 2025 e o CBN Lab já está no ar. Bora! CBN Lab. E para conversar conosco sobre esse tema, estamos recebendo aqui Ricardo Turenco Bessa, que é o CEO da Doutor Saúde, ou da Dr. Saúde Corporativa, diretor de Relações Internacionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Ricardo, seja muito bem-vindo ao CBN Lab. Obrigado, Duval. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. A gente está com, além do Ricardo, a gente está recebendo o Luciano Brito, que é o CEO da Saúde Atende e da Ecos. Pronunciei corretamente? Corretamente. Muito bem-vindo, Luciano. Obrigado pela presença. Obrigado, Valso, e obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui nesse sabadão. Não é? Não é? Ensolaradíssimo. Prazer Será é que nosso. vai estar ensolarado? Só lembrando que o nosso programa de hoje, né, Sui, excepcionalmente gravado, se Deus quiser, no próximo sábado a gente está aqui no ao Eu tô vivo. com saudade de fazer ao vivo. E eu mandei um ensolarado, a gente nem sabe se vai estar ensolarado. Você pode dar uma olhada na previsão do tempo, por gentileza? A gente já checa. Só pra gente fazer uma correção. De se for o sábado, caso. né? Exatamente. Tá certo. Muito Aí, bem. maior chuva, né? Não é? No sábado de manhã, nesse sabadão ensolarado. Opa! Como o nosso programa excepcionalmente é gravado, você não vai poder interagir, infelizmente, conosco através do 92 código de área 981980632, mas pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sugestão, ou pode assistir a gente também através do youtube.com/CBN Amazônia. Bom, esse tema saúde no trabalho, acho que é um tema extremamente amplo, merecia seguramente no mínimo 2 programas sobre isso, ou um programa no mínimo de 2 horas aí. Mas eu queria começar, Ricardo, contigo, que é médico do trabalho. Você está há quantos anos militando na medicina do trabalho? Mais de 25 anos que eu já estou atuando com médico do trabalho, né? E já estou em vários segmentos, em várias empresas no distrito. Polo industrial, sobretudo. Polo né? industrial, polo petroleiro também, já trabalhei com a Petrobras ou com outras indústrias. Você já passou pela Honda, não é isso? Passei pela Honda, pela Samsung, pela Nokia. Eu queria te perguntar o seguinte, pela Nokia também, queria te perguntar o seguinte, a turma está mais doente hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que o que acontece é que o panorama das doenças vem se mudando um pouquinho. Entendi. Né? Principalmente depois da pandemia, a gente viu aí uma crescente dos problemas de transtornos mentais. Né? Talvez por isso que as indústrias e as empresas em geral tenham começado a se preocupar muito mais com a saúde mental. Né? Não é só mais aquela história do Lerdort, né, de doenças osteomusculares e perda auditiva ou alguma coisa assim. Isso aí era o padrão, né? Era o que a gente mais via normalmente, mas hoje você vê com muito mais frequência a incidência ou o diagnóstico mais frequente, diríamos assim, se a incidência já não era alta, mas não era diagnosticada, ou era subdiagnosticada, hoje a gente consegue enxergar com muito mais clareza essa incidência um pouquinho maior. E você acha que eles estão trazendo isso de fora, ou o próprio ambiente do trabalho está adoecendo mais? Depende. Isso aí depende realmente do ambiente de trabalho, porque quando você tem um ambiente de trabalho que ele chega a ser até nocivo, né? E existe isso, né? Existem vários ambientes de trabalho que conseguem se tornar extremamente prejudiciais para a saúde mental. Né? Tóxicos, né? Não só o indicador da própria pessoa, né? Porque tem pessoas que têm uma propensão já para ter um adoecimento mental até pela autocobrança. Sim. Né? Mas se
Imagina só uma pessoa que já tem uma propensão dentro de um ambiente que não cuida direito desse sistema organizacional, da organização do trabalho, permitindo que isso se agrave um pouquinho mais, né? Então, isso tudo ele tem consegue agravar e tem um potencial de agravar com muito maior dano para o trabalhador. Entendi. Essa questão das doenças mentais. Sui, apesar de a gente estar com o tempo apertado, dá para você fazer a pergunta para o Luciano e deixar, de repente, a resposta para o segundo bloco. Então, olha, muito bem-vindos, bom dia para vocês, né? E eu falava essa semana, na minha coluna Felicidade e Bem-Estar, sobre o sono. As novas pesquisas, né, em relação ao sono, tem pesquisas quentinhas aí, que é um regulador emocional. A má qualidade do sono está relacionada a pensamentos e emoções negativas. Então, se a gente dorme menos, somos menos produtivos e estamos mais propensos a adoecermos também. E aí a minha pergunta é, como é que está a qualidade de sono no trabalho? Vocês têm atendido ou têm tido maior incidência de pessoas com privação de sono, menos horas de descanso, dormidas? Como é que está? É real essa relação da qualidade do sono e baixa na produtividade do trabalho? Essa é a minha pergunta. Dá tempo de responder? Acho que sim. Não, então, o que eu observo? Eu acho que as empresas elas não estão fazendo este acompanhamento. Você falou sobre felicidade, né? Sobre bem-estar no trabalho. Eu venho, antes de me mudar para o Amazonas, eu trabalhei numa empresa que falava sobre saúde preventiva. Nós fomos pioneiros em algumas inovações no mercado falando de saúde preventiva. Ou seja, falando de saúde. Hoje a gente trata, infelizmente, ainda muito doença. E as empresas, elas estão agora, algumas empresas, com um olhar voltado para realmente saber o bem-estar do colaborador. Porque eu vi aqui um dado, 87% dos colaboradores saem de empresas que não priorizam o bem-estar. Então, se você tem um olhar mais humanizado para o teu colaborador, se você busca gerar algumas ações internas para poder melhorar o bem-estar dele, não se preocupando apenas com a produtividade, porque a produtividade ela é uma consequência. Claro. É óbvio que todo mundo que trabalha, eu tenho meus colaboradores, eu já fui funcionário de algumas empresas e todo mundo busca um resultado, uma entrega. Isso é fato. Agora, quando você tem um olhar mais humanizado, você se preocupa como a pessoa está, você promove ações dentro da empresa, e isso tem um impacto muito positivo nessa questão do senso de pertencimento do colaborador junto com a empresa e daquela frase tradicional do vestir a camisa. Né? Então, e tem uma empresa que eu tive a oportunidade de fazer uma pequena consultoria para ela, e que ela está com esse olhar de entrar nas empresas para poder trazer indicadores de saúde. Observar quem são as pessoas que já estão num grau crônico e que precisam de uma atenção diferente. Os colaboradores que... Fazer um mapeamento, né, Luciano? Mapeamento, exatamente. É um mapa de saúde. Os colaboradores que estão tendenciando a ter uma doença crônica, e aqueles que estão bem e que podem ser tratados de outras formas. Perfeito. Então, com dados e indicadores que nessa pesquisa, nesse mapa de saúde, trabalha com a questão também do sono, tem lá o quesito do sono, você consegue, de fato, olhar para a tua equipe, para a tua empresa e falar o seguinte, olha, eu preciso, de forma humanizada, entrar um pouco mais nessa esfera com essas ações. Tudo bem. E depois do intervalo, o Ricardo pode comentar um pouquinho qual é a incidência de repente, de doenças ocupacionais ou que tipo, na verdade, de perigos podem acontecer por conta do sono. Porque tem empresa que trabalha muito com lâmina, o cara vai meio sonolento, acidente pode acontecer e muito, né, Ricardo? Com certeza. Próximo bloco a gente volta falando mais sobre saúde no trabalho. Fica com a gente volta já já. CBN Lab. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, hoje falando sobre saúde no trabalho. Nós estamos recebendo Ricardo Turenco Bessa, que é o CEO da Doutor Saúde, ou Dr. Saúde. É Dr. Saúde ou Doutor Saúde? A gente chama de DR Saúde Corporativa. DR, mas aí não tem negócio de discutir a relação, o DR não fica meio associado a isso, não? Olha para onde ele foi associar. Olha essa mente. Fala também, Doutor Saúde Corporativa, tá de boa. Tá certo, então. E também é diretor de Relações Internacionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e Luciano Brito, que é CEO da Saúde Atende e da ECO. Só para, antes de eu passar a palavra para o Ricardo, Luciano, a Saúde Atende é uma empresa que faz atendimentos também corporativos, é isso? Nós atuamos em área protegida, com diversas empresas no polo industrial. Nós temos os 2 maiores shopping centers, nós temos empresas de varejo, então em vários segmentos. Hoje, para você ter uma noção, transitam por mês nas áreas protegidas mais de 1,5 milhão de manauara, todo mês. Caramba, muito bom. Então é um trabalho muito legal que em março completaremos 5 anos de operação aqui no Amazonas. Muito legal, parabéns. E Ricardo, DR Saúde Corporativa, qual que é a ideia, qual que é a proposta de vocês? Bom, nós, além de prestarmos consultoria na área de saúde corporativa e melhorar os indicadores de saúde da tua empresa, a gente também faz a concessão de mão de obra especializada para trabalhar nos ambulatórios ocupacionais. Perfeito, perfeito. Bom, sobre o sono, Ricardo, você já trabalhou em várias fábricas grandes aqui do Polo Industrial de Manaus. Tem muita gente que está causando um acidente por conta de sono? Eu acredito que a falta de sono e os problemas relacionados à falta de sono, eles são inúmeros, né? Existem até na Comissão de Saúde Internacional da ICO, né? A ICO é a International Commission on Occupational Health. Né? É a mais antiga associação de saúde ocupacional do mundo. Existem comitês específicos só para lidar com o estudo da privação do sono e dos impactos que a falta de sono vai causar no ambiente de trabalho. Então, a falta de sono, por exemplo, um trabalhador que não dormiu direito, ele tem 70% mais chance de sofrer um acidente. Né? Só pela diminuição da atenção, pela perda de resposta, às vezes mais rápida, né? Pela sonolência que a sonolência causa. A longo prazo também, falando crônico, doenças privação cardíacas, de sono crônico, vai gerar doenças cardíacas, vai aumentar o risco para diabetes tipo 2, né? Vai mexer com a fisiologia do cortisol, e isso tudo vai dar uma série de problemas que vão virar uma bola de neve, na verdade. Né? Não só a síndrome de fadiga crônica. E a turma que trabalha de madrugada, tipo, naqueles turnos que viram madrugada? Também tem uma série de estudos que foram feitos que inclusive associam maior incidência de câncer com o trabalho noturno e o trabalho em turno. Né? Então, o mundo globalizado, a competição, tudo isso força, né, que a gente trabalhe 24 horas, né, fique 24 horas, não tem como você parar um funcionamento, por exemplo, num aeroporto, alguma coisa assim. Então, fatalmente você vai ter impactos, né, para quem trabalha nesses turnos. Então, isso precisa realmente de uma equipe de saúde corporativa, de gestão de saúde corporativa muito bem capacitada, muito boa, para que consiga trabalhar e antecipar todos esses problemas antes que eles venham a ocorrer no trabalhador. Perfeito, muito bom. Sui? É muito interessante isso, porque o sono ele está realmente relacionado com essa falta de foco, essa distração. Então a gente fala muito, saindo um pouquinho do tema, mas alarmando já pais e dando essa dica para pais, mães, sobretudo de crianças e adolescentes, que essa falta de sono, dormir menos, ela vai gerar essa agressividade no trabalho, dá até um deslocamento, ou seja, esse senso de pertencimento que o Luciano falava, ele cai um pouco, ele tem um declínio e você não tem muita tendência à colaboração. Por quê? Porque você não consegue lidar com foco, vai aumentar a tua agressividade e também a irritabilidade, né? Sem sono você fica irritabilidade. Né? E existem até estudos que dizem que você fica menos empático quando você começa a dormir menos. Então, você começa a não ter muita liga
tanto na atividade que você está fazendo, quanto na relação, na inter-relação com os colegas. São as privações, né? A privação do sono, que ela pode se dar por uma questão de estresse, de ansiedade. Qualquer privação que você gera, mesmo que seja algo do momento em que você está passando na tua vida, ela vai descarregar em alguma coisa na tua vida que vai impactar né? E impacta no humor. Quem nunca chegou em casa super estressado e às vezes descarrega esse estresse na família. É verdade. Né? E é nesse sentido também que eu queria falar, que o Luciano falou sobre essa prevenção, olhar para o que dá certo, e hoje em dia muitos estudos, a própria psicologia positiva, ela tem esse olhar de primeiro prevenir, de ver o que dá certo. Por quê? Porque quando a gente lida com uma depressão, com uma ansiedade, ela não aconteceu de um dia para o outro, né? Ela foi sendo, né, esse fluxo e essa intensidade, essa frequência foi sendo aumentada. Então, a saúde emocional é mais que importante dentro desse contexto também para essa saúde mental. E aí, você falou em dados, eu trouxe um dado aqui para vocês também, que a saúde mental está ruim entre as mulheres, e na empresa, né, vai desestimular, ou uma pesquisa diz que vai desestimular as gerações futuras ou a quererem formar novas famílias, ou a adentrarem e mergulharem no ambiente de trabalho, ou seja, ascender na carreira. Então, está cada vez mais difícil devido a essa alta competitividade, tudo isso que o novo mundo trouxe para a gente, né? Está cada vez mais difícil ser uma mulher bem-sucedida dentro do ambiente de trabalho e equilibrar essa relação de casa também. Como é que vocês que trabalham com essa saúde de uma maneira tão próxima, como é que vocês veem essa geração, né? E falando também desse gênero, o gênero feminino, que tem que cuidar dessas várias demandas. Eu queria até aproveitar e complementar a pergunta da sua e perguntar assim: vocês falaram sobre a questão de irritabilidade, a gente sabe que a mulher tem aquele período da tensão pré-menstrual, por exemplo. Existe alguma tratativa corporativa nesse sentido? Tem alguma iniciativa que as empresas utilizam? Vocês têm notícia disso, não? Olha, ótima pergunta. É difícil, porque cada mulher ela vai ter o seu ciclo, vai ter o seu ritmo, o seu momento. Então, eu acredito que com como eu falei, com um bom ambulatório médico, com uma boa equipe médica, você vai conseguir ter a confiança do trabalhador. Sim. Né? E com a confiança do trabalhador, ele vai sentir muito mais à vontade para procurar ajuda. Exatamente. Né? Que tem muito tabu em relação a isso, você precisa inclusive, rastrear, né, esse problema, né? Saber o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa nem percebe. São as pessoas que vão falar para ela: pô, você hoje, hein? Tá difícil, né? Tá difícil, hein? Então a gente tem que ter esse ambiente aberto, né, de apoio, que seja da confiança do trabalhador, né? E o trabalhador possa livremente estar lá obtendo ajuda. Legal. Não existe uma receita de bolo, né? Se existisse, nós já teríamos resolvido muitos problemas. Com certeza. Mas quando você está numa empresa grande, e aí a gente fala assim, vamos olhar o polo industrial, por exemplo. Normalmente você tem um ambulatório implantado. Você normalmente, hoje, muitas empresas do polo tem a área de saúde mental. É a partir de uma determinada quantidade, Luciano, que precisa ter obrigatoriamente um ambulatório? Sim, a partir de uma determinada quantidade. Agora, quando você fala de saúde mental, aí realmente algumas empresas se enquadram na obrigatoriedade. Tem até uma legislação nova que está vindo agora da parte de saúde mental, né? Sim. Que ainda tem novidades aí para o mercado de trabalho, que vai impactar diretamente na empresa, porque muitas empresas... E aí é a natureza da empresa e não a quantidade de funcionários. Vai impactar em quantidade de funcionários, vai impactar em natureza, mas o ponto é o seguinte, essa regulamentação que está vindo, ela vai fazer com que ações que muitas empresas hoje fazem de forma preventiva se tornem obrigação. Entendi. Então isso, de certo modo, vai ser positivo, porque vai obrigar, de fato, as empresas a olhar isso com mais atenção e com risco de multas, né? Então, quando dói no bolso, as empresas têm uma atenção maior. Mas quando a gente olha para qualquer instituição, você tem aquelas pessoas das quais você se sente mais confiante em abrir, em se abrir. E eu, por exemplo, eu tenho um time que ele é predominantemente feminino nas minhas empresas.
assim, digamos que acho que chega a 70%. Caramba. E eu já vim de outras instituições, de outras empresas, das quais o meu time era composto só com mulheres. Então, existe, claro, às vezes o cuidado maior quando você observa que a pessoa não está num bom dia, e aí você, assim, puxa, o que aconteceu? Entendi. Aí você já muda um pouco o tom ali da tua conduta ali durante o dia, porque a pessoa já não tá claro que a pessoa não está bem. Entendi. Mas eu acho que isso vai muito de gestor para gestor, vai de empresa para empresa. Mas a confiança é um eixo central desse processo. A confiança é um eixo, né? seja no ambulatório, seja Legal. no teu gestor. Agora, quando a gente olha para a mulher especificamente, e dentro de casa eu tenho minha mulher que trabalha, é difícil, porque a mulher, ela tem um papel muito importante dentro da Pois família. esse equilíbrio, como é que anda esse equilíbrio dentro das corporações? A gente vai falar mais sobre esse equilíbrio das meninas com os meninos dentro das empresas no próximo bloco, depois do Repórter CBN. A gente vai para o Repórter CBN e a gente volta já já. CBN Lab. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, hoje falando sobre saúde no trabalho. A gente está conversando um pouquinho aqui, inclusive, né, sobre a questão do equilíbrio, né, entre meninos e meninas e das demandas das meninas que dentro do ambiente de trabalho elas são mais singulares, são mais específicas, né? A gente poderia dizer que, de repente, as meninas elas demandam uma atenção e uma assistência mais personalizada por parte dessa questão da saúde? Ou não necessariamente? Eu não diria mais personalizada. Eu diria que, em alguns momentos... Naqueles momentos, é porque cada mulher e cada mês é diferente, Sim. né? Então... Não só naqueles momentos, Sim, né? exato. Mas vem outras demandas aí também. Do Walter super E a preocupado com esses, esposa com aqui, esses por exemplo, eu fiquei equilíbrios. pensando assim, naquela mulher que teve o filho e está voltando. Eu me lembro que quando a gente teve filho, a minha vontade não era sair de perto. Eu imagino a mulher que pariu a criança. Então tem aquele período mínimo, né, o período legalmente que pode se afastar, mas existe um sofrimento ali. Existe ou não existe? Existe, claro. mas eu acho assim, minha visão de empreendedor, eu acho que todo e qualquer colaborador, ele tem os seus momentos. E é o momento em que o gestor ele precisa dedicar uma atenção. Porque se eu não olho para o meu colaborador, seja ele homem, seja ele mulher, e não observo que naquele dia ele chegou diferente, Sim. Eu estou vivendo muito no automático. Exato. E olhando muito para determinadas Sim, situações. sim. Isso Esse é o famoso acompanhamento, né? Você está junto do seu time. Quando você... E aí não é só o SESMIT, não é só a saúde ocupacional. Os próprios gestores, né? E você tem que envolver toda a cadeia de gestão da empresa de cima a baixo, desde a alta direção, para que sem alta direção querer, nada acontece, até os líderes e os diretores, os mais diretos, primários líderes de linha. Né? Porque são eles que vão captar Sim. essas situações. Exato. Né? Falando especificamente de um retorno após uma gestação, a mãe ela ainda vai estar amamentando, Sim. na grande maioria dos casos. Né? Então, são pouquíssimas as empresas que têm Essa um ambiente sensibilidade adequado para pra que ela amamentar. faça a ordenha do leite materno, que guarde para levar ou que receba para doar para alguma leite É materno. permitido, tem empresas que permitem que a criança, naqueles que é possível, claro, leve a criança para amamentar no ambiente ou não? Depende muito do risco da empresa. Tá. Né? Quando a empresa de grau Isso de a risco nível 1, indústria, que você Indústria, falou.
Em empresas de grau de risco 1, O que são empresas de grau ali, de risco 1? Que tem um risco assim, como se fosse um escritório, por Baixo, exemplo, né? Risco Baixíssimo. baixo. Tá. Baixo, baixíssimo. Né? Você até poderia ter essa condição. Eu já vi alguns exemplos Mas de depende grandes da cultura da empresa, né? claro. de empresas que são de trabalho mental, Sim. como a Google, né? Como que você tem realmente um ambiente diferenciado de trabalho, e aí existe muito isso. Mas numa indústria, quando você fala de grau de risco 3, 4, indústrias onde o grau de risco, você não pode ter crianças lá. Sim. Tipo, siderurgia, é impossível, Não né? pode, não dá. Então você tem que criar meios para que aquela mãe possa Entendi. ter a dignidade de ordenhar o leite. Essa é a palavra, né? A De dignidade. fazer aquele... Seja para doar, né? Na empresa que eu trabalhei, a gente implementou uma com uma parceria com a própria maternidade, fica a 1 quilômetro da empresa. Ah, Ai, que legal. Né? Então, as mães têm todo o cuidado, todo o conforto necessário e a privacidade para fazer uma ordenha, para guardar, seja ela para levar para casa, Para doar. onde fica armazenadinho lá, e no final do turno ela pega e leva para casa uma bolsinha térmica, seja para doar, em parceria com a maternidade. E o time da maternidade, quando eu falo parceria, realmente é parceria, porque eles também têm interesse de Claro. incentivar essa prática. Então, eles vão lá e dão treinamento para as grávidas. Legal. Ai, que Eles legal. fornecem os vidros todos esterilizados. Então, tem questão toda da uma asepsia facilitação que eu acho que, às vezes, muitos empresários não sabem, ou as equipes de saúde ocupacional que estão atuando lá não conseguem fazer esse meio de campo para que o empresário veja isso como positivo, e acaba que a gente Isso faria tem toda a diferença, né, pouquíssimas- Ricardo? Toda a faz diferença, até no vínculo que a mãe cria com a própria empresa, né? Exato. Aí Com a você- empresa, ela se sente respeitada, valorizada. né? Essa é a palavra. E tem o conforto também, que a gente Sim. falando da parte biológica, de quem está amamentando, a gente sabe que é necessário, não dá para voltar, ainda mais quem amamenta, para voltar e só olhar, dar atenção para isso à noite, porque você vai ter aquele desconforto também. E tem um outro aspecto que aí vai além do teu cuidado como saúde ocupacional dentro da empresa. Você está tomando conta de uma situação que é extra-empresa. Uma criança que faz o desmame precoce, ele vai adoecer mais, que vai sobrecarregar o sistema de saúde, que vai gerar absenteísmo, porque a mãe vai precisar Absenteísmo. acompanhar. Sim. Então, tudo isso está Sim. interligado. Sim. Você não pode olhar o trabalhador só naquele ambiente ali de dentro da empresa. Você tem que construir todo um contexto social, holístico, né? econômico, Um olhar. né? Para que você consiga chegar e estender essa ação para que toda a sociedade saia Tá. beneficiada, né? E assim, pensando com a cabeça de um empreendedor médio, porque a gente está falando aqui, para muitas pessoas também tem o seu negócio. Claro. E que quando você tem a falta de um funcionário, já te deixa assim. Faz muita diferença, uma indústria, impacta bastante. Uma ausência, ela não vai gerar o mesmo impacto. E aí, assim, uma sugestão, uma dica para quem é empreendedor, observe o seu negócio, os seus colaboradores, e dentro dessas realidades, busque trocar ideias com outras empresas, porque uma coisa que eu também observo é que as empresas aqui, elas têm essa flexibilidade de trocar uma ideia, de conversar, puxa, o que você está fazendo? Até vou fazer aqui um merchanzinho básico para a BRH Amazonas, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, aonde tem diversas soluções e ideias e trocas de informação que você, como gestor, porque hoje um microempreendedor ou um médio, ele é o CEO, ele é o RH, ele às vezes é o financeiro, ou seja, às vezes ele acumula múltiplos papéis e ele precisa buscar um conhecimento de como tratar algumas situações, senão tu perde o colaborador. E hoje o colaborador, ele tem um desejo de trabalhar num polo industrial, por quê? Porque a rede de benefícios é muito ampla. E quando você olha para um comércio, por exemplo, então existe uma competição, uma dificuldade de você competir, na verdade, com uma indústria versus o que tu pode oferecer como um comércio. Então, tu tem que olhar para o teu negócio e falar assim, cara, eu não posso perder esse colaborador, essa colaboradora, eu preciso fazer algo de diferente. Eu não estou falando de gastar dinheiro a mais, porque às vezes o negócio no momento não permite.
mas você olhar boas práticas que estão sendo feitas por algumas empresas que você pode implementar para poder, gerar um ambiente melhor, um ambiente mais sadio e daquela pessoa que trabalha com orgulho de fazer parte contigo desse projeto. Verdade. Perfeito. Queria fazer uma perguntinha, ainda tem 4 minutinhos. É o seguinte, queria mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa aqui. Queria propor o seguinte. Manaus é uma cidade extremamente quente, né? E eu queria entender com vocês como é que a questão da ventilação, por exemplo, a ergonomia, como é que isso pode afetar os times, os colaboradores? Você fala com a questão do calor. Do calor especificamente, do clima que a gente tem aqui. Que a gente sabe que tem algumas empresas, não apenas indústrias, mas empresas em geral, que às vezes não têm uma ventilação adequada, não tem um condicionador de ar legal. Isso pode gerar algum tipo de problema para as empresas dentro desse contexto? Pode. Inclusive, tem contraindicação para pacientes, por exemplo, com hipertensão, trabalhar no calor, né? E também, dependendo do trabalho, você vai ter que ter ações realmente mais eficazes, porque isso sai do que é estipulado legalmente como a condição adequada de trabalho, né? Então, você não pode ter um ambiente de trabalho insalubre, né? Do ponto de vista do calor. Né? Existem atividades a céu aberto? Existem, mas elas também contam com uma série de medidas, né? Volto a falar que você precisa ter no seu time, como empresário, como empresa, uma equipe que seja muito boa. E a própria empresa, o Luciano falou muito bem que a parceria entre a área de saúde e a área de RH é fundamental, né? Isso tem que ter. Não existe o RH sem um bom parceiro da saúde corporativa do gestão lado, humana, né? Mas eu vou fazer uma provocação aqui para o doutor. Posso? Pode, claro. Eu tenho várias empresas no distrito. E aí, tem empresas que têm um sistema não digo de refrigeração, né? Mas assim, tem ventilação que ameniza ali o calor. Agora, tem algumas empresas que não podem, porque trabalham, acho que com solda. Sim. E aí o ambiente não pode ser refrigerado, porque isso impacta na solda. Ou seja, aquele colaborador, ele tem que trabalhar num ambiente que é extremamente quente e com solda. Então, assim, é muito complexo, né, doutor? Essa questão aí para as próprias empresas. E o que fazer nessa... Aí você tem que estudar o ambiente de trabalho, ver se existe realmente alguma medida que seja eficaz, seja do ponto de vista de engenharia, né? Já macro, né? Uma medida coletiva, ou o extremo, que é a última ponta, quando não tem mais nada para melhorar, você vai ter que recorrer a um EPI, alguma coisa assim, um equipamento de proteção individual para o trabalhador. Essa empresa em especial, eu estava visitando a planta e aí eles estavam dizendo assim, olha, essa área aqui, nós estamos estudando com engenharia o quanto que nós podemos melhorar sem impactar na qualidade da solda. Então, são sempre movimentos muito complexos e que tem que olhar o processo fabril. O processo, né, como exatamente, um todo. E será que é mantida a mesma carga horária desse colaborador? Acho que não, né? Você tem que ter, para cada minuto de trabalho, você vai ter que ter X minutos a mais de descanso. Entendi. Entra em insalubridade. Vai reduzir drasticamente, além de entrar em insalubridade, vai reduzir drasticamente a quantidade de tempo que você vai poder expor aquele trabalhador àquela condição. E eu estou falando de se você não seguir à risca essa prevenção, as pessoas vão morrer. Os malefícios serão enormes. Existe realmente uma preocupação e isso daí é muito bem controlado, e principalmente nas empresas de fundição. E isso é aferido? Isso pode ser aferido? Não sei se pelo Ministério do Trabalho, não sei se tem um acompanhamento. O Ministério do Trabalho ele tem esse papel fiscalizador e o que ele fiscaliza, estou entrando aqui na área do doutor, mas é porque eu conheço um pouquinho, são os programas, né? Você como empresa, você tem que ter lá o PCMSO, PGR, o PGR, LTCAT, que é o de periculosidade, de insalubridade, que você faz ali as medições dos graus de riscos e aí gera ali os EPIs que são obrigatórios para poder atender essa exigência, o que foi aferido no local que você está.
Então, quando vai uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ele vai observar os programas que estão ali, que foram feitos por peritos, por médico do trabalho, por engenheiro do trabalho, e aí eles analisam, olha, está aqui o que tem que ser cumprido e versus o que está sendo cumprido. Então, é muito importante você que trabalha com um grau de risco mais elevado ficar extremamente atento à atualização dos programas e também para a questão das entregas corretas do EPI e a obrigação do uso, gente. Esse é a maior dificuldade. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já para o último bloco, não sai daí. CBN Lab. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab para o nosso último bloco e óbvio que eu não vou perder nem um minuto, porque eu sei que a Sui está cheia de perguntas aí para fazer, não vou perder nem um minutinho. A gente está falando sobre saúde no trabalho, né? E obviamente é um tema que interessa a muita gente, né, Sui? Sim, como você falou, 2 programas no mínimo. Mas eu quero saber sobre futuro, né? Já que a gente falou tanto no presente. E aí, qual é a tendência em saúde no trabalho? Para onde as empresas elas precisam focar? O que a gente precisa falar em relação à melhora de olhar e a melhora efetiva mesmo? Olha, eu acho que quando a gente fala sobre felicidade no trabalho, que é um tema que, uma fala que eu não ouvia 2 anos atrás, acho que eu não ouvia falar sobre isso. Né? Tão necessária, sobre isso. Tão necessária, não se falava, 2 anos atrás. E hoje, eu estou vendo fórum, congresso de felicidade no trabalho. E digo isso por conta daquela empresa que eu falei que eu fiz a consultoria, eles estão com ênfase nisso, e as empresas estão buscando. Então, quando eu olho para o meu colaborador e eu penso, como é que eu posso transformar isso num ambiente feliz, num ambiente harmonioso, num ambiente em que ele tenha o prazer em estar. Eu acho que aí eu consigo atender a todas as esferas e as necessidades de cada negócio. Porque cada negócio, cada empresa tem o seu momento, tem a sua necessidade. E quando você olha para a felicidade, transformar nesse ambiente, eu acho que você consegue atender a essa tendência que se torna pontual para cada uma. É isso, eu já vou para casa feliz hoje. E nesse tema da questão da felicidade no trabalho, óbvio que a felicidade está associada à saúde, né, física e emocional desses colaboradores. Na tua opinião, Ricardo, que você vem acompanhando ao longo dos anos, nós melhoramos nesse sentido? Os colaboradores estão... parece meio tópico a gente falar mais felizes, mas será que a gente tem avanços em relação ao Se nós temos mais bem-estar. Mais bem-estar, porque hoje em acho que essa é a melhor gente palavra. Fala mais sobre bem-estar, que está associado à produtividade, os dois. Exato. Como é que você observa isso? Sim. E aí até com os dados da própria BRH, né? Quando a gente fala de grandes indústrias, de grandes empresas, você está muito bem, em geral, assistido. Tá, né? Mas quando você reduz esse foco para pequenas e médias empresas, ainda há muito a ser feito. Mas é porque é caro, Ricardo, cuidar da turma? Eu acredito que não, até porque o investimento em saúde e segurança, ele vai se traduzir em um retorno não só financeiro, mas na produtividade para o empresário. E em menos problemas para ele também, né? Muito menos passivo trabalhista, multas, e até multas, eu digo, às vezes, dependendo do tipo de acidente de trabalho que tiver, pode levar a empresa à falência. Né? Então, você tem que ter realmente essa visão de que a saúde, investir em saúde, investir numa boa qualidade de saúde corporativa, você está fazendo um investimento, e esse investimento vai te dar um retorno. Muito maior do que você pensa. Fico imaginando, será que aquela empresa que não cuida do seu colaborador,
e que esse colaborador, Deus o livre, falece dentro do ambiente. Que tipo de problema poderia acontecer na prática? Queria perguntar de vocês. Não cuidou, teve um problema. O primeiro problema que pode acontecer, por exemplo, é que o Ministério Público vai lá e fecha a tua Lacra a empresa para empresa. fazer uma investigação. Vai ter uma investigação muito Né? aprofundada e assim, vai analisar ponta a ponta e ver se você foi, se você teve ali- Negligência, imperícia, imprudência, todas as questões legais. E o diretor da empresa, o dono da empresa, né, a cadeia de gestão todinha, e isso eu friso muito em todas as empresas que eu vou, eles são criminalmente responsáveis por todas as pessoas que estão lá dentro. Olha. Por toda a população de trabalhadores que está lá. Entendeu? E essa Então, preocupação, ela é tão essencial hoje em dia que ela está extensiva até para casa, por Sim. exemplo. Exato. Quando você contrata uma pessoa física para mexer na tua laje, para pintar, por exemplo, a tua casa, tu tem que ter também essa preocupação de, opa, e se essa pessoa sofre um acidente É uma dentro excelente da minha pergunta. casa? Não existe uma relação de vínculo trabalhista entre um profissional que vai fazer uma pintura do teu prédio, da tua casa. Mas se ele Mexer num sofre um lugar acidente, perigoso, por né, exemplo, como a laje, por exemplo. quem contratou tem alguma responsabilidade sobre isso? eu acredito que nesse vínculo de Prestação de serviço. prestação de serviço, eu acredito que não. Pontual, né? Pontual, não. Tá. Mas eu costumo pensar de que nós temos que ser melhores do que isso. Sim, exatamente. Né? Nós precisamos buscar É isso aí. sempre o melhor. Então, se eu estou vendo que eu contratei um pedreiro, um pintor, e o cara está fazendo um trabalho em altura sem ter a mínima condição de Segurança, trabalhar em né? altura de segurança, eu vou parar e vou dar a condição para ele. Exato. É uma Porque- questão muito mais porque humana, é uma inclusive, vida né? que está lá, Exato. é um ser humano que está lá e você está vendo a situação de risco. Uhum. Né? Às vezes eu estou passando pela rua, às vezes eu já fiz isso com colegas. Uhum. Olha, estão trabalhando na tua clínica aqui sem cinto de segurança, estão lá no telhado, lá trepando lá, fazendo Não pintura, é? não sei o Uma quê, e tá sem preocupação. cinto. Sim, claro. Né? Então, às vezes a pessoa não está nem sabendo. Claro. Né? Então, Tem o fator humano. Quando a gente fala para empresário que olha para o negócio, tem a questão da imagem da empresa. Sem dúvida. Porque E hoje em dia isso conta muito, né? Muito. Eu vim de empresas de comunicação e a gente vê o quanto que hoje uma notícia ruim ela repercute e às vezes você não consegue nem se defender. Então, assim, não dê sorte ao azar. Você que é empresário tem que olhar para o teu negócio e ter o cuidado da imagem. Outro dia me veio uma demanda que assim foi complicada. Eu preciso, tem uma pessoa aqui que está em uma situação de rua. Tem como você vir aqui e levar a pessoa, tal? Preocupado até com a pessoa. Eu falei assim, olha, eu não posso intervir. Eu tenho um cliente que às vezes assim, se eu tiver um acidente de trânsito, eu não posso intervir com a minha ambulância em acidente de trânsito. Contudo, se eu estiver passando pelo local, eu sou obrigado a prestar socorro. Então, tudo isso é uma questão de que você tem que olhar para o seu negócio e ter cuidado. Vai que eu mando uma ambulância ir lá e retirar, e a moradora, ela, não quero sair daqui, daqui a pouco alguém grava, e aí repercute, aí, olha, a empresa falando de tal, está ali fazendo isso. Então, assim... Você tem que ter um olhar cuidadoso para o teu negócio e humanizado. Né? Então, não dá para você deixar uma pessoa pintando lá do telhado sem o mínimo de sem o segurança. mínimo de EPI. Meus queridos amigos, como eu já imaginei, uma hora de programa é insuficiente para a gente abordar o tema, mas é óbvio que a gente, pelo menos, o nosso desejo aqui é jogar luz sobre temas como esse, que são temas extremamente caros, não apenas aos funcionários, mas aos empreendedores também. Queria agradecer e queria pedir para vocês, a gente tem 2 minutinhos para o fim, uma mensagem final, sobretudo para aquele empreendedor, para aquele diretor de fábrica, para aquele empresário que tem um negócio, independente de ser um negócio pequeno, com 2, 3 pessoas, mas para a gente ter esse olhar, né, muito mais do que aquela preocupação se o Ministério do Trabalho vai impedir, vai lacrar a empresa, mas eu acho que é uma questão muito mais humana e do ponto de vista financeiro também, porque gente mais saudável produz melhor, não é isso, Ricardo? Com certeza. Prevenir é sempre melhor do que Sim, remediar. Né? Isso exato. aí já é um ditado que
todo mundo sabe e Sim. todo mundo deveria seguir. Quando eu falo deveria, é porque às vezes não segue. Sim. Né? Esse exemplo que eu falei. Então, eu não estou falando só de custos diretos ali de um acidente, de uma multa ou de paralisação da empresa para fazer a investigação. Tem o turnover. As pessoas não vão gostar, Exato. não vão querer trabalhar Exato. na tua empresa. O turnover gera um custo muito alto para as empresas. Tem o presenteísmo, além do absenteísmo também, que é aquela pessoa que está lá, missa de corpo presente. Né? Sim. Ele está indo, mas não está fazendo Não tá nada lá, no né? trabalho. Né? Então, os benefícios eles são muito maiores do que os prejuízos se você não tem uma boa saúde corporativa. Então, a redução de custo, o aumento da produtividade, o engajamento dos trabalhadores, ele vai sempre se traduzir quando você faz um bom investimento em saúde corporativa para a tua empresa. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado, viu, Luciano? Imagina, agradecer a vocês e você que está nos ouvindo, se quiser conversar depois um pouco mais sobre esse tema, eu montei esse ecossistema de solução de saúde, que é a Ecos, que traz ali um olhar, seja para uma empresa com 2 colaboradores, Sim. seja como uma empresa que eu tenho aí com 1.700 vidas. Eu deixo aí meu Instagram para que Qual você que é o Instagram possa... seu? O meu é lucianobrito.f. lucianobrito.f. Ricardo? Um T só. Um T só. Um T só. O Instagram da empresa é Doutor Saúde Corporativa. É por extenso, Doutor extenso. Saúde Corporativo. Muito bom. Sui, muito obrigado. Obrigada também, até sábado que vem. Obrigada a vocês, foi um programa belíssimo e necessário. Sem dúvida. A gente vai encerrando por aqui com a gerência executiva de Daniele Pires e a direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes. Apresentação: Dorval Braga Neto. Um ótimo sábado e até a próxima. Tchau! CBN Lab. Você está na 101,5 FM. CBN Amazônia, Manaus.